mais cedo ou mais tarde eu teria que falar de não só um dos maiores clássicos do gênero Mahou Shoujo, como de toda a indústria de animes. Fala galera, beleza? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e hoje finalmente falarei do anime de Sailor Moon dos anos 90. E se você é fã de Sailor Moon, pode conferir a minha série completa falando do anime de Sailor Moon Crystal aqui no card. Bishoujo Senshi Sailor Moon foi um anime produzido pelo estúdio Toei Animation em 1992. Teve a direção de Junichi Satou, o diretor mais reconhecido do gênero Mahou Shoujo, que além de Sailor Moon trabalhou em Mahou Tsukai Tai, Ojamajo Doremi, Prettier, Princess Tutu, Haruto Purikuri e muitos outros. Sailor Moon foi a adaptação do mangá de mesmo nome escrito e desenhado por Naoko Takeuchi, de 1991 até 1997. O anime completo tem mais de 200 episódios, mas neste vídeo falarei apenas de sua primeira temporada, que adapta o arco do Dark Kingdom. Mas antes de começar a falar do anime, eu tenho que avisar que esse não vai ser um vídeo de comparação. Então, eu não vou ficar apontando as diferenças desse anime pro Crystal ou pro mangá, até porque eu não dei o mangá ainda. Esse é um vídeo focado na minha visão do anime dos anos 90. Mas é claro que uma comparação ou outra pode acabar escapando. Vamos falar do que mais chama atenção quando você pega essa versão pra ver. A estética. Cara, é tanta coisa pra falar que eu fico até perdido, mas vamos lá. Os cenários têm aquele estilo meio simplificado, mas que é muito agradável de se ver pela forma como eles usam as cores e os efeitos de brilho. Inclusive o fundo dos vídeos do canal é inspirado em toda essa estética. Falando dos personagens, o design deles permite que eles sejam muito expressivos, o que é essencial tanto para as cenas de comédia quanto para as cenas mais dramáticas. E como eu sempre saliento aqui, a arte animada no papel. Não que o digital não tenha o seu valor, mas as animações tradicionais têm um certo charme, que alinhado a uma direção de arte competente como Sailor Moon tem, traz uma sensação muito especial. Então, o visual me conquistou completamente. É um dos animes mais bonitos que eu já vi dos anos 90. E das 3 versões de Sailor Moon que eu cheguei a ver, essa é com certeza a mais interessante esteticamente. Outra coisa que já chamou muito a minha atenção desde o primeiro episódio foi a trilha sonora. Meu Deus, tudo que toca nesse anime é marcante, desde a trilha sonora casual às músicas mais épicas. A música de transformação, por exemplo, é insana. Sério, o episódio podia estar morno, mas quando essa música começava a tocar, eu ficava automaticamente hypado. Esse coralzinho de fundo, Sailor Moon, é demais. Outra trilha sonora que me pegava sempre que tocava era do Tuxedo Kamen. Uma música épica e romântica, o que combina perfeitamente com o personagem. Ok, mas e a história? Como ela é contada nessa versão? Então, Toei Animation. A história original de Sailor Moon é bem direta ao ponto. Todas as Sailors se juntam bem rápido e a trama se desenvolve sem parar. O que esse anime fez foi transformar essa história em um tokusatsu episódico com 1 ano de duração, mantendo os plots principais. E essa ideia foi ótima, começando que a gente tem bem mais tempo para conhecer as personagens e sentir que elas estão formando uma relação forte entre elas. Temos muito mais momentos delas discutindo sobre provas, romance e se divertindo como amigas normais fariam. Tudo isso acompanhado de um clima divertido e descontraído. Além disso, os personagens secundários têm mais tempo de tela, chegando até a protagonizar episódios próprios. O Umino, o nerdinho da sala, é divertido demais nessa versão. E é claro, como um bom tokusatsu, temos o vilão da semana. Em todo episódio, um espírito maligno com um tema diferente aparece e as Sailors têm que resolver o problema. E no meio disso, temos as lutas. Pra quem já viu a minha série de Crystal, sabe que no geral eu acho as lutas de Sailor Moon bem ruins. Tem pouquíssima coreografia e são bem anticlimáticas. E essa versão não é muito diferente. No geral, esse anime mantém o esquema taca poder, desvia e taca poder até ganhar. Porém, a variedade dos monstros, das situações que elas estão e das piadas faz com que, ainda que a luta não seja tão boa, tenha alguma outra coisa ali acontecendo que faz com que você
possa se entreter. Um exemplo é o episódio 8, em que o espírito de quiz desafia o Sagi a responder as perguntas corretamente. O 9, que elas vão para um mundo completamente distorcido. O 14, que são atacadas por espírito de tênis. O 18, que tem uma estética muito próxima da de um filme de terror. E por aí vai. Ser variado e diferente não necessariamente implica que o episódio será bom, mas tira muito da repetição que essa fórmula tem. Outra coisa bem legal é que o Sagi, em todo episódio, fala uma frase diferente antes do clássico Tsuki ni kawate Oshiokyo, o que faz com que você fique na expectativa de qual será do episódio. Às vezes tem até uma piada na preview, como no episódio que o Sagi diz, te punirei em nome de Deus, por ser um episódio que envolvia cristianismo, ou no episódio que ela diz, te punirei em nome da Associação de Proteção aos Animais, por se tratar de um episódio que um gato é possuído. Sabe, são essas coisinhas pequenas que fazem com que eu sinta que esse anime é especial. Parece que a Steph estava se divertindo enquanto fazia. Outra alteração interessante foram os personagens. Alguns não mudaram muito, como o Sagi e a Ami, mas outros, como a Rei e a Makoto, mudaram completamente. Dá até pra dizer que são personagens diferentes. A Rei, que era só uma garota devota às tradições da família, se tornou uma tsundere, o tipo de personagem que tem um lado meigo, mas que esconde com agressividade por vergonha. Rei também ganhou uma rivalidade com o Sagi por a ver como alguém irresponsável e incapaz, o que não tá tão errado assim. Mas acho que a mudança mais gritante é, eu tô pensando em palavras pra suavizar, mas vamos ser claros, a sua safadeza. Rei está sempre pensando em relacionamentos amorosos, sendo Mamoru o seu alvo principal. E essa versão dela é ótima, é mais relacionável, viva, divertida e cria uma dinâmica interessante de atrito com o Sagi, que funciona muito bem com cenas engraçadas e dramáticas. A Rei, pelo menos nessa primeira temporada, foi a minha Sailor favorita, algo que ela nem chegou perto de ser no Crystal. A Makoto é a tomboy do grupo. Ela é aquela menina com a personalidade mais masculina, que briga com qualquer um se for necessário, mas ainda tem um lado fofo e romântico. Makoto nessa versão ganhou a ótima piada de se apaixonar por qualquer homem que aparece, justificando que se parece com seu antigo colega de escola. Outra ótima mudança que transformou uma personagem qualquer em uma muito divertida de se acompanhar. Eu já ouvia falar que as Sailors nessa versão eram mais carismáticas, mas eu não esperava nada do Mamoru, o Tuxedo Kamen. A sua entrada no meio do episódio para falar alguma coisa breve ou desferir um pequeno ataque e todo mundo ficar super encantado é icônica demais, tanto que fazem piada com ela dentro do próprio anime. Ela também gerou o meme do meu trabalho aqui está feito, mas você não fez nada, que eu entendo a graça, mas na realidade o Mamoru salvou as Sailors diversas vezes durante essa temporada, fazendo dele um personagem bem útil, mas de novo, nessa temporada. Talvez ele fique menos útil nas temporadas seguintes. Agora vamos falar do Mamoru na sua forma civil, e eu gostei muito da ideia de tornar ele um cara meio arrogante que fica enchendo o saco da Usagi. O romance deles no Crystal é bonitinho, mas é muito morno. Aqui tem toda essa dinâmica da Usagi gostar do Tuxedo Kamen e nem fazer ideia de que na verdade ele é o cara que ela detesta. Aí, com o passar do tempo, as circunstâncias os levam a se conhecer melhor e acabar se gostando, até descobrirem a verdadeira identidade um do outro. É clichê, mas eu acho que funciona muito bem. Aquela relação que é cheia de conflitos e vai se resolvendo conforme os personagens amadurecem. Bom, pra quem já viu meus vídeos de análise de temporada de Precure, sabe que eu sempre gosto de falar da estrutura narrativa. E Sailor Moon, assim como Precure, é um anime episódico de 4 cours. Porém, o caso de Sailor Moon é curioso. Temos 4 generais que são derrotados a cada cour do anime, ou seja, a cada 12 episódios mais ou menos. Porém, às vezes a dinâmica muda na derrota de general, às vezes não, e às vezes muda durante o arco de um mesmo general, fazendo com que seja possível dividir o anime em 4, 3 ou 2 partes. E isso é uma coisa boa. Um grande desafio de um anime episódico é não ser cansativo, e Sailor Moon evita isso de várias formas diferentes. Tem a própria alteração de general, já que cada um ataca a Sailor de uma forma diferente, a forma de resolver o problema, já que primeiro elas derrotam os vilões, e depois tem que purificá-los, e com as variações de episódio para episódio, que eu já comentei no começo da review. Isso é ótimo, mas dificulta um pouco na hora de falar sobre. Então, para facilitar, eu vou dividir em generais mesmo. O primeiro arco é o do Jedaito, que é o general mais capanga padrão e sem graça. Ele é fiel à Rainha Beryl e faz de tudo para cumprir a sua missão,
até ser eventualmente derrotado pelas Sailors. É o arco mais simples e episódico da temporada, o que eu acho ok, porque é o período que a gente está se acostumando com o anime ainda. Então faz sentido começar de uma forma mais padrão. É a fase mais fraca das 4 partes do anime, mas é completamente tranquilo de se assistir. Mas as coisas começam a mudar no arco do Nefraito, que pra mim é o melhor general e vilão dessa temporada. Nefraito, diferente do Gedaito, que absorve a energia de várias pessoas de uma vez, prefere extrair o máximo de energia de um alvo só, colocando o espírito em um objeto que o usuário tem apreço e o fazendo ficar obcecado com aquilo, sendo assim capaz de coletar o máximo de energia que aquela pessoa libera. Para isso, Nefraito se aproxima de seus alvos com seu disfarce de Masato Sanjoin, um empresário rico e bonitão. E esse é o clássico arco do vilão que se aproxima de uma pessoa inocente e cria um vínculo com ela. Nesse caso é com a Naru, a melhor amiga da Usagi. E cara, como esse arco é bom! Ele faz a gente se simpatizar com Nefraito à medida que sua relação com a Naru vai se estreitando. E eu gosto da relação dele ser justamente com a Naru, pois já coloca em evidência uma personagem que era só amiga de escola da Usagi, que servia no máximo para ser salva. Juntar os dois foi matar 2 coelhos numa cajadada só. E toda essa relação dos dois, que já é bem complicada por si só, cria um conflito interno entre os vilões do Dark Kingdom, resultando no sacrifício de Nefraito para proteger Naru. E eu definitivamente não esperava me emocionar com a morte do Nefraito. Um ótimo trabalho foi feito com esse personagem nesse anime, e eu não poderia pedir por mais. Depois partimos pro arco do Zou Saito, que é quando o anime começa a se distanciar mais da história original. Porque aqui, o Silver Moon Crystal foi dividido em 7 fragmentos, guardado por 7 espíritos malignos muito fortes, que reencarnaram no corpo de pessoas comuns. É aquela história, né? O anime tem que ter 50 episódios, então tem que dar uma enrolada. Mas eu vou dizer que eu acho que essa foi uma boa ideia, porque agora as Sailors criam mais empatia com o inimigo da semana, já que ele é uma pessoa transformada, o que é legal. O único problema é que é muito fácil de purificá-los, então acaba não tendo tanto drama assim. Mas a mudança de dinâmica já é muito positiva por si só. Sobre o Zou Saito, ele não é tão bom quanto o Nefraito, mas ele tem aquele jeito de bichamar, o que torna ele um personagem mais memorável que o Gedaito, pelo menos. E não é zoeira, o Zou Saito é realmente gay, ele tem uma relação romântica com Kun Saito, o que até ajuda para humanizá-los. Vamos então para o arco final do Kun Saito, Rainha Beryl, Metallica, reencarnações, táxi do caminho do mal e muita coisa acontece aqui. Começando com o Mamoru do Mal, que é outro elemento que serve para mudar a dinâmica após os 7 guardiões dos fragmentos terem sido purificados. Mamoru é capturado e sofre uma lavagem cerebral para trabalhar para o Dark Kingdom, se tornando uma nova ameaça para as Sailors, apesar de conseguir resistir um pouco à lavagem e até ajudar elas de vez em quando. Isso acontece justamente quando a Usagi estava se aproximando mais do Mamoru, o que contribui para deixar esse drama ainda mais intenso. Então, pra mim, Táxi do Caminho do Mal tá aprovadíssimo. Eu só acho que eles podiam aproveitar melhor do triângulo amoroso Beryl, Usagi e Mamoru. Inclusive a Beryl é uma personagem bem mais sem graça nessa versão. Também temos a aparição da Venus. O meu problema com a Venus é que ela aparece muito pro final, quando o anime já tá se preocupando mais com as questões de reencarnação e do laço da Usagi com Mamoru, o que faz com que ela não tenha muito tempo para brilhar. E vamos aproveitar e já falar como essa questão de reencarnação foi abordada aqui. De novo, eu não sou o maior fã desse tipo de plot, mas aqui não foi jogado igual foi no Crystal. Tivemos pequenas pistas aqui e ali que o Usagi e Mamoru tinham uma relação prévia, como foi mostrado no episódio do quadro, por exemplo. Então eu diria que o anime se aproveitou bem do tempo que ele tinha para isso. Além disso, a história se preocupou mais em não tratar Usagi apenas como uma guerreira lendária destinada a salvar o mundo. Ela é uma garota normal, atrapalhada, que só queria viver a vida dela tranquila, mas que recebeu uma grande missão e tem que aprender a aceitar a responsabilidade por seu poder, por mais duro que isso seja. E é satisfatório ver que ela, uma garota que ninguém confiava, cresce e se torna alguém mais forte. Quanto às outras Sailors, eu acho que elas não são tão bem desenvolvidas quanto a Usagi, o que é uma pena. O anime até tenta, fazendo elas se lembrarem dos meninos que elas criaram uma relação durante essa temporada, mas eu acho isso meio tosco. Tipo, são paixonites dela, não são romances que vão pra frente, e isso é colocado no clímax, como se fosse a coisa mais importante pra elas. Agora falando um pouco das batalhas finais, elas são brutais. Sério, eu me surpreendi muito com o nível de violência desse trecho. A gente vê basicamente as Sailors se sacrificando uma a uma a fim de fazer com que a Usagi cumpra sua missão. E a última Sailor que se sacrifica é justamente a Arei, que era a que tinha mais desafeto com a Usagi. E isso é lindo de se ver. Essa reta final é tão forte, tão marcante,
que pra mim daria facilmente pra fechar a história aqui. O clímax está no nível de final de história de 20 anos de publicação. Inclusive, eu ouvi falar que o plano era pra acabar nessa parte mesmo, mas que continuou por motivos de... grana. No fim, Mamoru também se sacrifica e o Sagi libera o poder máximo de Serenity. E aí começa a batalha final e não tem coreografia, não tem animação incrível, mas a abertura tá tocando, os flashbacks estão estralando e no último momento a Sailors aparece ajudando o Sagi a carregar o bastão, como que se estivessem dizendo, estamos com você, criando assim uma das cenas mais icônicas do Mahou Shoujo. Simplesmente incrível. E no fim, após sua missão ser concluída, temos um monólogo de Usagi desejando voltar à sua vida comum, voltar para sua família, para a escola e para suas amigas. Coisas épicas e grandiosas acontecendo, mas o mais importante para os personagens é a vida cotidiana. E isso funciona bem aqui, porque a gente viu essa vida cotidiana acontecer. Então dá sim para entendermos o quão importante isso é para elas. E com isso, a primeira temporada de Sailor Moon dos anos 90 se encerra. E sinceramente, não à toa Sailor Moon se tornou um grande clássico. Tudo aqui esbanja charme. Os cenários, as personagens, a trilha sonora, o roteiro, tudo. E é incrível como ele conseguiu enriquecer muito uma história simples e linear com a fórmula episódica de Tokusatsu da Toei, que inclusive é criticada por muita gente. Enfim, apesar de algumas críticas negativas, no geral eu amei Sailor Moon 90 e tô bem animado para continuar assistindo. Mas e aí, falei certo? Esqueci de algo? Ou tudo que eu falei tá errado? Comenta aí embaixo pra eu saber. E dá uma conferida no canal, tem anime clássico, Mahou Shoujo e muito precure. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou!